E a primeira ferramenta que eu vou mostrar é uma ferramenta bem lúdica. E é algo que eu gosto muito de fazer. Então, eu começo planejando o meu ano por essa ferramenta. Depois que eu vou para a planilha, eu quero que vocês peguem papel e caneta, quem ainda não tiver aí. Ou então, pode ser numa ferramenta digital. Eu vou fazer aqui com vocês, para vocês verem direitinho. Nessa aqui que chama Jamboard, tem no Google. Todo mundo que tem conta Google é só vir aqui e clicar aqui, Jamboard, tá? Como se fosse um quadro mesmo. Eu gosto de criar 3 círculos. Em um, vocês vão escrever pessoal. Em outro, vocês vão escrever profissional. E no terceiro, vocês vão escrever educacional. Vocês vão começar a puxar setinhas desses 3 círculos, tá? E começar a colocar aqui quais são os objetivos de vocês, ou seja, coisas macro, tá? Não preocupem tanto em decompor agora. Terminar minha pós-graduação, me desenvolver, ser promovida, ganhar mais. Podem colocar livremente. A única regra é, vocês têm que usar verbos no infinitivo e vocês têm que fazer separado pessoal, profissional e educacional, beleza? Não se preocupem tanto em decompor, não coloquem coisa demais. Acho que 5, até 5 é um número bom. Objetivos macro, melhorar a minha saúde mental, melhorar a minha saúde física. E aí, por exemplo, dentro de saúde física, depois a gente vai decompor em outras metas, como fazer atividade física, se alimentar melhor, etc. No profissional, a mesma coisa. Ser promovido ou ser reconhecido como líder, ser reconhecida como líder. No educacional, fazer uma pós, fazer outra graduação, fazer um curso, ler mais livros. Então, assim, a gente começa por aí, a gente começa visualizando quais são os nossos sonhos, o que a gente almeja, sem muitas amarras, leve, só pensando o que a gente quer. Né? Depois que a gente vai planilhar. A planilha é um instrumento, não é para limitar os nossos objetivos. É para a gente conseguir decompor aquilo e estruturar da forma que fique mais fácil da gente alcançar. Mas a gente começa por aqui. Agora, sem mais delongas, vamos então para a parte que eu sei que vocês querem, que é ali o suco do planejamento. Então, eu montei aqui 2 modelinhos para vocês, super simples, super replicáveis. Um eu vou compartilhar, que é um modelinho baseado em planejamento estratégico empresarial. Uma das coisas que a gente vai usar para categorizar os nossos objetivos e metas são as nossas áreas da vida. Por quê? Porque a gente costuma esquecer um pouquinho algumas áreas quando a gente está fazendo planejamento estratégico. Algumas pessoas vão muito para o campo profissional e esquecem de determinar objetivos e metas para as nossas outras áreas da vida. A gente precisa ter objetivos e metas que pensem nas nossas relações, tanto no âmbito pessoal quanto profissional como educacional, a gente precisa cultivar certas relações. A gente precisa cuidar do nosso espírito, então a espiritualidade ela vai ter a ver não só com religião, mas com meditação, com a gente se conectar com a natureza. A mente, então, desenvolver nossa mente, ler, estudar, a gente nunca pode parar de estudar. E o nosso corpo, tá? Então, a gente vai levar isso em consideração quando a gente for colocar ali no nosso planejamento pessoal. Então, promover a saúde física e o bem-estar, desenvolver a saúde mental, foco e aprendizado, cultivar a paz interior, propósito e conexão espiritual e cultivar os relacionamentos saudáveis e significativos. Mas qual que é a ideia aqui? Nessa primeira coluna, na coluna A, vocês vão colocar os objetivos, que vão ter muito a ver com esses que vocês colocaram no mapa dos sonhos, agora há pouco. Transformem isso agora em objetivos. Verbo no infinitivo, clareza no que vocês querem, tá? Mas pode ser algo mais macro, então, ter mais saúde física, ter mais saúde mental, me desenvolver profissionalmente. E aí, nas metas, a gente vai colocar isso de uma forma mais explícita. Então, a gente vai tentar colocar sempre o que, como, quando, quem. Então, emagrecer com saúde, mas a gente tem que especificar isso. E aí, os indicadores vão ajudar muito a gente nesse sentido. Lembra aqui que são os indicadores? São aqueles números, aqueles valores, aquelas medidas quantitativas que vão nos ajudar a entender se a gente está ou não alcançando as nossas metas. Então, se a minha meta é emagrecer com saúde, aqui tem alguns indicadores. Chegar no peso X. Chegar a tantos % de gordura. E aqui, na questão de atividade física, ir na academia 3 vezes na semana. E quanto mais vocês discriminarem, melhor. Então, qual academia, de que forma, qual a modalidade física. Então, aqui foram só alguns exemplos, mas quanto mais especificado tiver, melhor. E aqui vocês vão colocar também as áreas da vida. Por quê? Para vocês se lembrarem de considerar todas.
tá? Então, no seu campo profissional, quais são as relações que você tem que cultivar? O que você tem que melhorar na sua comunicação, tá? O que você tem que desenvolver na sua comunicação? É oratória? É ter uma comunicação mais empática? Ter uma comunicação não violenta? De que forma você vai transformar suas relações no campo do trabalho? Então, não necessariamente em todos os âmbitos a gente vai ter todas as áreas da vida, mas a gente precisa considerar todas, tá? E aqui embaixo, nessas abas, vocês vão ter a divisão entre pessoal, profissional e educacional. As nossas áreas que estão lá no mapa dos sonhos, tá? Então, a gente vai colocar os objetivos, a meta, né? O âmbito já vai estar selecionado aqui. Qual que é a área da vida que está se relacionando? Qual que é o tipo de ação? Então, esse indicador que a gente vai colocar, ele tem a ver com um hábito, um processo ou um projeto. Por quê? Isso vai facilitar a gente quando a gente estiver construindo o nosso plano de ação. Porque quando a gente for determinar o nosso plano de ação, que vai ser a aula de amanhã, a gente tem que entender, para eu alcançar isso aqui, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que cultivar um hábito ou eu tenho que criar um projeto? Projeto é algo que tem início, meio e fim, tem um resultado final claro. Ou então é um hábito. Por exemplo, isso aqui é um projeto. Você vai trabalhar até você chegar nesse peso, 62 quilos. Agora, ir na academia 3 vezes por semana já é um hábito. Ter essa clareza vai facilitar a gente também quando a gente estiver construindo as ações, construindo o que a gente tem que fazer para alcançar esses objetivos. E vamos colocar também os meses quando a gente quer alcançar esse objetivo. Então, a gente não vai colocar aqui, para não ficar muito grande o texto, mas a gente vai colocando aqui todas essas explicações, tá, da meta. Então, a gente vai colocar em qual mês que a gente quer atingir cada um desses indicadores, tá? Então, por exemplo, em junho, esse aqui em julho. Então, retomando aqui os conceitos, o objetivo é algo macro, as metas são a decomposição desses objetivos e os indicadores são a descrição da meta e uma meta pode ter mais de um indicador. Por exemplo, vamos ir exemplo por exemplo. Ter mais saúde física é o objetivo estratégico, ele é algo macro. A gente precisa decompor e ter mais clareza do que significa isso. Então, ter mais saúde física, a primeira meta é emagrecer com saúde. Essa meta tem 2 indicadores. Poderia ter mais. Então, aqui a gente poderia colocar uma outra meta, melhorar a alimentação. Então, aqui a gente colocaria, por exemplo, metas relacionadas a procurar o acompanhamento nutricional, etc. Também teria isso, a gente poderia colocar como um indicador, né, seguir a dieta equilibrada, melhorar a alimentação, e aqui você teria que criar algo mensurável. Por exemplo, quando eu comecei o acompanhamento nutricional, o que eu fiz? Eu peguei a minha dieta, coloquei na planilha e eu ia marcando cada refeição que eu fazia. Assim eu conseguia ir acompanhando se eu estava seguindo o plano alimentar. Então, sempre tentem criar mecanismos de medir se vocês estão concluindo. Ou imprimam ali uma planilha diária e vão marcando as refeições, ou tem uma outra forma de controle com o nutricionista, mas vocês precisam colocar algo que seja mensurável. Então, um indicador para isso seria seguir a dieta 80% da semana. Que aí você consegue medir de todas as refeições que eu fiz, quantas foram dentro da dieta? 80%. Claro, gente, que não é para a gente virar bitolado do planejamento. É para a gente fazer isso para o que é nossa prioridade. Uma coisa que eu sempre falo, eu detesto algumas frases que são bem comuns, bem usadas, assim, por exemplo, aquela ideia de eu dou meu 100% em tudo, eu dou meu melhor em tudo. Romantizando que a gente tem que dar nosso melhor em tudo, se esforçar em tudo, eu discordo completamente. Eu dou o meu melhor no que é prioridade para mim. O que não é prioridade, eu não dou o meu melhor. Por que eu vou dar o meu melhor uma coisa que não é prioridade para mim? E aqui eu não quero dizer que eu vou ser incorreta, que eu vou ser mal educada com alguém, ou que eu vou fazer as coisas de forma errada. Não, eu simplesmente não vou dar o meu melhor. Cada escolha é uma renúncia à vida. Essa frase é maravilhosa. Então, vocês vão priorizar algumas metas. Não é para vocês encherem isso aqui, vocês não são uma empresa. Uma empresa de 300 funcionários vai ter um planejamento desse aqui com milhares de linhas. Centenas de linhas, cada departamento vai ter um desses. Vocês não são uma empresa, vocês podem ter uma empresa, mas vocês não são uma empresa. Criem metas para a empresa de vocês. Se vocês são empreendedores, criem metas para as empresas. Mas saibam que se você tem uma empresa, alguma dessas metas, algum desses indicadores, pode ser para ser terceirizado para um outro profissional. Pode ser contratado um profissional, né? Então, vejam o que é prioridade para vocês e foquem muito nisso aqui, na parte pessoal. O objetivo final não é bater meta. O objetivo final é ser feliz. Então, lembrem de focar no corpo de vocês, na mente, no espírito, nas relações,
Então, não só construam objetivos profissionais. Mas aqui no profissional, a gente vai ter diferentes abordagens. A gente vai ter objetivos para aquelas pessoas que estão no CLT, aquelas pessoas que são empreendedoras, aquelas pessoas que são autônomos, né? Então, no CLT vai ser um pouco diferente, porque geralmente essas metas já vêm muito, né? Já são entregues para a gente algumas metas que a gente tem que seguir. Então, como eu coloquei de exemplo ali no mapa dos sonhos, vocês podem colocar como meta alcançar as metas da empresa, e daí vocês já vão ter lá na empresa discriminado tudo que vocês têm que alcançar. Mas vocês podem colocar metas que transcendem isso, que tem a ver com os objetivos que vocês têm na empresa. Por exemplo, ter um cargo de liderança. Ou, se vocês têm uma empresa, desenvolver a liderança. E aí, dentro disso, vocês vão construindo metas. Então, vocês podem ter metas de desenvolver habilidades de líder. De repente, na empresa de vocês, é importante para desenvolver a liderança vocês colaborarem com outros departamentos, colaborarem com outras pessoas. Então, você pode colocar como uma meta me envolver em projetos com o departamento tal. E aí, vocês vão criando indicadores para entender como bater essas metas. Se vocês trabalham com vendas, tem algumas metas que são bem claras. Se eu tenho um objetivo de faturar X mil por ano, isso aqui é muito abstrato, é muito difícil de alcançar. A gente tem que ir quebrando isso em várias metas. Por exemplo, no meu caso, isso envolve aumentar a autoridade, isso envolve aumentar o resultado das campanhas de tráfego, que a gente vai começar a implementar. Isso envolve, no meu caso, eu trabalho com as pessoas, elas preenchem um formulário que leva elas para uma sessão estratégica comigo, uma sessão de diagnóstico que eu ofereço gratuitamente quando a pessoa tem um perfil da minha mentoria. Então, aqui a gente vai ter indicadores relacionados a isso. E aí, indicadores você pode colocar vários. Então, se eu quero faturar tanto por ano, eu quero faturar X por mês. Se eu tenho que faturar X por mês, eu tenho que vender 6 mentorias por mês. Só que para eu conseguir vender 6 mentorias por mês, baseado na minha taxa de conversão de reuniões em vendas, eu tenho que fazer 20 calls de diagnóstico. Só que para eu fazer 20 calls de diagnóstico, eu tenho que ter tido 50 formulários preenchidos. Para eu receber 50 formulários preenchidos, eu tenho que rodar uma campanha de tráfego que atinja 2.000 pessoas. Então, eu estou jogando números para vocês entenderem que alcançar uma meta de faturamento é muito complexo, porque envolve várias etapas. Não adianta olhar só para o número e querer magicamente chegar naquele número. Se você não tem controle dos indicadores que você tem que controlar individualmente para alcançar aquele objetivo estratégico. E algum desses indicadores não precisam ser meus. Por exemplo, eu posso terceirizar o tráfego, eu posso terceirizar o formulário, depois eu posso terceirizar as próprias calls de vendas, eu posso contratar uma closer para fazer as vendas para mim, tá? Então, não quer dizer que vocês vão ser responsáveis por todos os indicadores, isso falando com os empreendedores, tá? Mas pensando também nos objetivos pessoais, se vocês têm um objetivo, por exemplo, de hoje vocês moram num apartamento e querem comprar uma casa. Isso também envolve várias coisas, envolve um planejamento financeiro, envolve uma economia mensal, envolve você ganhar mais dinheiro, mas também economizar, e daí uma economia na casa, são indicadores que não competem só a você. Se você mora com outras pessoas, esses indicadores, eles são compartilhados. Então, se você tem que abaixar o gasto com a energia da casa, se você tem que abaixar o gasto com gás, tudo isso são indicadores compartilhados, tá? Tenham paciência de fazer isso aqui. Se tiver com muita dificuldade, comecem fazendo o mapa dos sonhos, foquem mais no mapa dos sonhos, comecem fazendo isso aqui no papel, para depois passar para um modelo desse de planejamento estratégico. É uma ferramenta mais robusta, tá? Envolve mais elementos. Então, vão com calma.